No vídeo de hoje falaremos da Harley-Davidson. É uma ação negociada na Bolsa de Nova York com o símbolo HOG, HOG, que também é o nome do grupo de proprietários da Harley. No Brasil é negociada pela BDR H1OG34. É uma empresa de 4.600 funcionários e fundada em 1903. Contando um pouco da história da marca, e essa história quase todo motociclista conhece, né? Em 1903, William Harley e os irmãos Davidson construíram sua primeira motocicleta. Em 1909, lançaram o primeiro motor V2, que se tornou o ícone da marca. Em 1936, a Harley e a India são as duas únicas marcas americanas de moto a sobreviver às consequências da Grande Depressão. Entre 41 e 45, a Harley ela atuou no suprimento de motocicleta para os aliados durante a Segunda Guerra. Em 1965, foi feita a primeira oferta de ações da empresa na bolsa. Em 81, 13 membros da alta direção da empresa conseguem fechar o capital da empresa. E em 86 é feito um IPO e as ações voltam a serem negociadas. Em 98 ela adquire a Buell, outra fabricante de motocicletas. Essa é uma visão rápida, né, da história, a história da marca. É evidente que ela é muito maior e muito mais extensa do que isso, mas para se ter uma ideia, né, de como a empresa atuou aí em pouco mais aí de 100 anos. Vamos falar de um ponto que é uma característica muito interessante para quem investe nesse tipo de BDR, né? Que é a atuação da empresa. A empresa ela atua globalmente. São mercados consumidores muito mais amplos do que as ações tradicionais da Bolsa Brasileira, né? E acho que duas observações interessantes sobre a venda de motocicletas da Harley é, que devam ser passadas, né? Uma é a tendência de queda, né? Que já era uma característica antes da pandemia, né? A pandemia somente agravou um pouco mais isso, né? Mas é um ponto de preocupação para a empresa, né? Agora, outro ponto interessante, e esse é um ponto positivo, é a distribuição geográfica. A gente percebe que mais da metade do mercado da Harley Davidson está concentrada nos Estados Unidos, pelo menos 20% na Europa. Brasil e América Latina, que é a parte verde do gráfico, a gente pode perceber que são mercados relativamente minúsculos. Ou seja, se você pretende uma diversificação de investimentos, investir numa empresa estrangeira pode ser uma opção interessante, já que não é afetado por nenhum desdobramento político, coisa do tipo, dentro do Brasil, né? Então, fica aí uma dica interessante para quem pretende diversificar a carteira. Não é uma recomendação, né? Tem várias outras empresas que podem ter até números mais interessantes, mas é uma opção de diversificação. Como várias empresas americanas, né, têm esse tipo de composição, né, os proprietários da Harley Davidson são diversos fundos de investimentos, né. Aqui é uma movimentação do último quarto, né, como os fundos se movimentaram comprando ou vendendo ação, comprando no sentido da direita e vendendo no sentido da esquerda, né. E aqui um resumo, né, dos 10 maiores proprietários aí de ações da Harley Davidson, né. Então a gente tem aí figuras bem conhecidas como a BlackRock, né, que é a, uma investidora de grande porte americana, a Vanguard, Boston, enfim, temos vários fundos de gestão de investimento, né, várias gestoras de investimento que são proprietárias aí da maior parte das ações da Harley Davidson. Falando agora dos resultados financeiros, né, comparando esse ano com o ano anterior, nós vemos um crescimento no mercado norte-americano, né? Mais a queda em todos os outros demais mercados. O market share nos Estados Unidos, né, está em torno de 45%, que é um resultado muito interessante, comparando, evidente, motos de alta cilindrada, que é a categoria da Harley, né? Já na Europa, a gente percebe que o market share é de apenas 5%, né? O que não deixa de ser um dado interessante, né?
pois na Europa ela tem uma competição muito mais acirrada, principalmente aí com os modelos de motos da BMW, né? Já no mercado americano, a Indian é o seu tradicional concorrente, né? É, mas, enfim, o fato de ser a- carregar essa marca, né, de ser um ícone americano, né, uma representação do American Way of Life, né, a, a gente imagina que, de fato, né, a, as campanhas de publicidade da Harley nos Estados Unidos acabam surtindo muito mais efeito, né? Do lado direito, a gente observa aí que houve um impacto bem relevante aí da pandemia, né? No que se refere também ao estoque de motos, né? Da marca, né? Essa dificuldade aí das cadeias de suprimento durante a pandemia, né? Em que várias montadoras, né? E inclusive tanto de automóveis quanto motocicletas sofreram aí nesse período. Agora, falando um pouco dos resultados financeiros da empresa, a gente observa uma queda de 2% em relação ao mesmo período no ano de 2019. A própria empresa, né, alertou que o ano de 2020 foi incomparável, né, devido aí às consequências da pandemia. O lucro operacional ele cresceu 48%, o que foi um bom resultado para a empresa, bastante positivo. Agora nós vamos falar um pouco mais aí sobre a estratégia futura da empresa, né? Esses são os 6 pilares estratégicos que a empresa para desenvolvimento da empresa no futuro, né? O primeiro deles é foco no lucro, ou seja, ela vai buscar os rendimentos, os segmentos mais rentáveis para a empresa, né? Outro ponto é uma expansão seletiva, ou seja, ela vai buscar se expandir para áreas em que a empresa entende que podem ser potenciais segmentos de maior lucro no futuro. Ela vai buscar liderança em motos elétricas. Exatamente, né? Você ouviu direito. A Harley Davidson ela está buscando ser líder também no segmento de motos elétricas, né? Justa a empresa que ela justamente é conhecida por seus enormes motores aí de alta cilindrada, motores de 1.700 cilindradas, né, em motos, né? E ela vai buscar atuar aí nessa liderança nesse segmento, né? Ela vai buscar também o crescimento além das motocicletas, né? Isso, na minha opinião de motociclista, é uma força espetacular da marca. Afinal, ela tem uma gama de produtos enormes relacionados à marca, né? De alto valor, né? E que conseguem manter um certo patamar de venda, né? Então, assim, em termos de marketing da empresa, realmente é espetacular, né? É, Todo fim de semana nas concessionárias Harley Davidson existem grupos, né, que se reúnem para fazer passeios, né, e chegam a reunir até 40 motos, né. Então isso em termos de manter a marca viva na cabeça do consumidor é realmente um ponto muito positivo da marca, né. É, que eu não vejo, né, em outras marcas de moto, por exemplo, né. A questão de experiência do usuário, né, também é um ponto de destaque, né, é, justamente, né, essa vivência que ela traz aí, não apenas você comprar a motocicleta, mas você usar ela e interagir, né, com outros fãs da marca, né, então, assim, é um ponto forte. E uma gestão inclusiva aí, buscando aí se posicionar aí no segmento de ESG, né. Abrindo agora para os pontos que, na minha opinião, valem a pena serem destacados, né? A, a Harley vai buscar entrar nos segmentos de motos Big Trail com a Pan América, né? Esse segmento de motos, né, para quem não é da área, né, não é motociclista, né, são as motos de grande cilindrada, né, feitas aí para todo o terreno, né, normalmente bastante usadas em viagens longas, né, e aventuras, vamos dizer assim, né. Então, pessoas que vão até Cordilheira dos Andes, Terra do Fogo, ou até às vezes América do Norte de moto, né? Normalmente essa é a opção mais usada, né? É a categoria mais usada do tipo de moto. Um ponto de atenção, né? Que nesse segmento, né? A concorrência é bastante dura, né?
principalmente Triumph e BMW, né? Além das motos japonesas, né? Honda, Yamaha, né? Tem aí sua posição, né? Nesse setor, né? E apesar de entender que também é uma categoria bastante rentável, né? Uma categoria que cresceu muito nos últimos anos, né? Então é uma aposta, né? Agora, um ponto de atenção é que, conceitualmente falando, né, a moto ela é bastante diferente dos demais modelos da Harley, né? Os modelos tradicionais dela, né? Resta aguardar, né, como investidor, verificar aí se ela vai conseguir de fato se posicionar bem aí nesse setor. Outro ponto importante que vale a pena ser comentado, né, é que a Harley de fato está sendo pioneira, né, dentro das grandes marcas de motocicletas do mundo, né, com o lançamento da primeira moto de linha de produção elétrica, né, a LimeWire. Ela já apresentou essa moto alguns anos atrás, né, e agora eles estão incorporando ela à seu portfólio, né, você pode comprar esse tipo de moto, né, é, é uma aposta aí que visa muito manter a aderência da empresa aí com a agenda de ESG, né? A eletrificação dos veículos, né? Agora resta saber se o seu cliente tradicional, né, que está acostumado aí com os V2 de alto torque, né, se ele trocaria a sua moto tradicional Harley por uma moto elétrica, né? E por se tratar também de um nicho totalmente novo, né, é difícil a gente saber, né, até que ponto esse pioneirismo, né, e esse cenário de eletrificação, né, vai acontecer de maneira mais rápida, né? Enfim, mas de qualquer forma é interessante notar que a empresa já está buscando se posicionar, né? Resta aguardar e ver como serão os desdobramentos de venda e faturamento desse segmento. Chamando atenção agora para os principais indicadores da, da Harley, né? O dividend yield é relativamente baixo, né? Abaixo aí de 1%, né? Não é um dividend yield tão atrativo, né? Já a relação preço por lucro está se aproximando aí ao patamar de 10, né? O que pode indicar aí com alguma queda adicional um ponto interessante de entrada na ação. Agora, um ponto que chama muito a atenção é a relação entre dívida líquida e EBITDA, pois ele se observa, né, 7,9, né, é uma relação bastante alta, né, e deve ser o principal ponto de preocupação ali para os investidores da marca. Falando de dividendos, apesar da gente ter aí essa diminuição das vendas, né, ela tem conseguido manter um patamar de pagamentos de dividendos, isso até 2019. E em 2020, é evidente, aí, com as consequências da pandemia, houve uma queda significativa, né? Resta aguardar como é que a gente vai se recuperar aí, né? Isso no mundo inteiro, né? Principalmente aí, mercado americano é metade desse mercado aí, né? Então, resta aguardar e ver as consequências. Bom, agora uma visão da receita e, consequentemente, o lucro, né, que atingiram o maior patamar aí no ano de 2014, e depois vem uma queda aí, né, ao longo dos anos. E em 2020, de fato, a gente teve a pandemia, né, mas a pandemia só agravou um pouco o cenário, né? Mas ela já vinha numa queda ali, né, buscando reverter aí essa queda. O patrimônio líquido da empresa também vem se reduzindo ao longo dos últimos anos, né? Essa barrinha azul ali que a gente observa no gráfico, o que também não deixa de ser um ponto de atenção para quem vai investir na empresa. Agora, dando uma olhada na dívida da empresa, né? A gente percebe aí que a dívida atingiu o maior patamar aí em 2020, né? Chegando próximo aí a 9 bilhões de dólares. Ou seja, hoje a Harley é uma empresa altamente endividada. Bom, até aqui a gente falou dos dados da ação americana e é evidente que nem todo mundo tem condições ou quer abrir uma conta numa corretora americana para investir diretamente na empresa. A gente tem um BDR dela na B3, né? Podendo ser investida diretamente, né? Como se fosse qualquer ação de empresa negociada na bolsa. A proporção do BDR é de 1 para 1, ou seja, uma BDR é igual a uma ação.
O ponto de atenção fica em relação ao baixo volume de negociação, né, em torno aí de R$ 40.000 no Brasil, podendo causar um problema de liquidez, né, para o investidor que deseja investir um volume mais alto nessa empresa. Lembrando que é sempre importante diversificar os investimentos. Por fim, a gente vai fazer uma avaliação de valor intrínseco da ação, né, a fórmula de Graham, e aí fazendo com as informações em dólar, né, a gente chega próximos aí a US$ 32, o que convertidos em reais, né, dá cerca de R$ 171. O valor atual do BDR está mais ou menos aí 25% acima, né? Mas se o investidor pretende investir nesse tipo de ação, e não é nenhuma recomendação, né? Vale a pena ir acompanhando, pois qualquer variações aí, né, de mercado, dólar e tal, podem sinalizar um momento interessante para a ação. Esse é um ponto importante do BDR, né? Ele é a variação da ação americana, né, no exterior, e a variação do câmbio, né, a apreciação do real em relação ao dólar. E por fim, vamos colocar os pontos positivos e negativos aqui da ação da empresa, né? Do lado positivo, é uma empresa centenária que já sobreviveu aí vários cenários, né? Inclusive ao crash de 1929. Ela tem uma atuação global, praticamente sem interferência da política interna do Brasil nos resultados da empresa, né? Esse, do ponto de vista de diversificação de carteira, é um ponto muito interessante, né? É uma empresa que tem uma estratégia de marketing espetacular, então, assim, a venda da marca Harley Davidson, né, ela é muito bem feita, não é exclusivamente a moto, né, e tem também acessórios e tudo que atrelado à marca, né, então ela consegue movimentar uma legião de fãs no mundo inteiro, né. É uma empresa que está buscando ampliar áreas de atuação, isso daí pode ser encarado pelo lado positivo. Já do lado negativo, né, a queda nas vendas de motos, né, o impacto da pandemia foram bem relevantes aí para a empresa, né. É, se por um lado ela busca ampliar as áreas de atuação, né, a ampliação dessas áreas pode fazer com que a empresa tente fazer aquilo que não é o seu core business, né? Então, à medida do ponto que ela parte aí para outras categorias de moto, né, que não a tradicional, né, ela pode ter dificuldades maiores, né? É uma empresa com dividend yield baixo e dívida elevada, tem apresentado aí uma queda de patrimônio líquido ao longo dos anos, e para o investidor brasileiro, né, que vai investir pela BDR, tem um volume muito baixo de negociação. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?